É isso aí, seu Will. Hoje, sabadão, e a gente está aqui, não é as madrugadas de sábado, né? Igual você costuma Né? reclamar, mas sabadão estamos aqui também. Também estão aqui, ó. A nossa plateia que não falha. Aí eu vou repetir o que eu sempre digo, porque normalmente são terças e quintas as lives. E sábado costumam ser episódios especiais. E esse é mais um episódio especial, né? Super Então, especial, super super especial. especial. Então, você que está assistindo, já deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe essa live aqui para todo mundo, para mais gente poder assistir. Ativa as notificações para toda vez que sair um episódio novo você ser avisado. Entra lá no nosso site, podeletras.com.br, lá tem a programação de todo mês de quem estará aqui, tem informações sobre cada um de nós, tem os links das plataformas de áudio que a gente está no Deezer, Spotify, Google Podcasts, Orelo, essa coisa toda, e tem o espaço para você deixar um recado caso você queira entrar em contato com a gente. Você também pode deixar nos comentários aqui que a gente sempre responde também. A gente está simultaneamente transmitindo no Facebook e na Twitch TV. E se você quiser, você pode apoiar aqui o canal com um Pix. A chave é o e-mail apoiepodeletras@gmail.com. Beleza? Excelente. E hoje nós estamos aqui, como vocês já perceberam aí no nome escrito, com a Luísa Romão, né? Tá aqui batendo papo com a gente hoje. A Luísa Romão que de um mês mais ou menos para cá ganhou um outro sobrenome, né? Agora ela Sim. é a Luísa Romão, vencedora do Jabuti. Seja bem-vinda, Luísa. Oi, gente. Obrigada pelo convite. Obrigada por esse sobrenome aí que eu nem sabia. Bom, é um prazer estar aqui com vocês hoje para conversar um pouquinho sobre pedras, sobre o meu trabalho com literatura, poesia, enfim, teatro, futebol. Vamos que vamos. Pois é, eu já vesti a camisa aqui para dar uma provocada na Luísa. Não sei se ela reparou. Aqui, ó. Eu vou ali mudar de camiseta, que Você me Eu sei que espera, a até o Luísa... final dessa live eu volto com a minha camiseta. Olha aí, olha aí. Aliás, ô Luísa, o César é o maior apoiador que o técnico do Palmeiras vá para a seleção brasileira, porque ele acha que é realmente o mais preparado, que vai realmente ajudar bastante a seleção. Você Mas concorda ele já também? está na seleção, ele já está na seleção do Palmeiras, já, Então tá entendeu? bom. Ele não Então tá bom. precisa de ir para a seleção brasileira. Já que a gente entrou nesse assunto, Luísa, eu sei que você gosta muito de futebol, mas o quanto você gosta? Você ia lá para os estádios ver jogo? Você entrava no meio da torcida organizada ou fazia parte? O quanto você curte futebol? Eu curto muito, assim. Eu comecei a torcer muito nova. Meu pai me levava para os estádios, assim. Nós somos em 4 filhos em casa, né? Sou eu, o Chico, Caetano e a Betânia. É uma família super MPB. musical, digamos. Exato. E meu pai levava, o Chico, em geral, detestava, dava 5 minutos ele queria ir embora. O Caetano dormia no estádio e a Betânia nem queria ir. Então acabou virando um vínculo entre eu e meu pai, essa coisa de ir para a arquibancada, torcer. Eu adorava ir comer coisa ali ao redor do estádio, torcer, a ola, né? Eu acho que o futebol tem principalmente essa experiência de arquibancada, assim, é muito rica, porque é uma festa, né? É uma celebração durante aqueles 90 minutos você está com gente que às vezes você nunca viu na vida, torcendo, Sim. vibrando, cantando, pulando. Então, eu até os 18 anos, eu ia muito no estádio do Santa Cruz, lá em Ribeirão Preto. Sou, além de palmeirense, botafoguense também de Ribeirão. E agora, nos últimos anos, em São Paulo, depois que reabriu o estádio do Palmeiras, eu voltei a frequentar, ia quase agora nos últimos meses, depois da pandemia e tudo mais, ia quase sempre, assim. Cantar, vibrar, torcer, festejar, até porque o Palmeiras está num momento muito, muito bom, né? Era Sim, isso que eu ia te muito bom. falar. Você nasceu numa época boa, né? Assim, deixando o clubismo de lado, né? Você pegou um período aí que. Bom, o Flamengo e o Palmeiras, né? Os dois estão ganhando de tudo aí. Eles vão revezando, né? Cada um vai ganhando num ano, né? Então é uma época boa para ser palmeirense, uma época boa para ser flamenguista também. Will, será que eu faço aquela pergunta para ela? Faço, ué. Se o Palmeiras tem mundial ou não? Ou deixa quieto. Olha. Não vamos provocar, não vamos provocar. Você quer que a live seja mais curta ainda, César?
Não, mas o Palmeiras agora tem Mundial, vocês ficaram sabendo? Não. Gente, a Leila processou um blogueiro e a justiça mandou o oficial ir lá buscar as coisas que o cara tinha. E entre as coisas que o oficial de justiça levou foi um ventilador da Mundial. Cara, isso virou um meme instantâneo, né? O cara saindo Ai, de lá com o ventilador da Mundial para levar para Leila é brincadeira, né? Mas vamos deixar isso para lá. vamos mudar de assunto, César. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar da TechPix. Ô Luiz, há algum tempo atrás, já faz um tempinho, você, numa entrevista, você falou que a poesia era o primo pobre das artes no Brasil. Se publicava pouco, se falava pouco, tinha pouco espaço. Bom, em 2022, o seu livro, um livro de poesia, foi eleito o melhor do ano de 2022, dentre mais de 4.000 inscritos. E assim, como é o principal prêmio, os principais livros são escritos, né? Não teve ninguém apontou um livro que não foi escrito como o possível ganhador. Não Você é acha aquele prêmio que entra um monte de livro assim que ninguém nem conhece, né? entra realmente aquilo que se melhor produziu. Você continua achando isso e o seu livro foi só uma exceção esporádica que aconteceu assim, ou você acha que tem melhorado esse cenário para a poesia dentro da literatura no Brasil? Bom, acho que efetivamente a poesia, pensando no mercado editorial mais standard, né? A gente tem menos livros de poesia em catálogo, isso é um dado, né? Assim, você pega em livraria, em geral, a seção de poesia é uma prateleirazinha só, assim, talvez a única forma literária, gênero literário que tenha menos espaço que a poesia seja a dramaturgia. Mas é que a dramaturgia é um gênero muito específico, ela é pensada para o palco. Sim. Né? Assim, então, ele é um texto literário que pede essa encenação. Por mais que a gente tenha toda aí uma discussão sobre pensar também a dramaturgia como texto para além só da encenação. Mas, enfim, em geral é isso. Você chega na biblioteca, você chega na livraria, a quantidade de livros de poesia é muito menor do que de romance, de ensaio, de não ficção, às vezes até de memórias e por aí vai. Isso também a gente vê refletido em muitos catálogos de grandes editoras, por exemplo, né? Em geral, você tem mais coisa de prosa, de conto sendo publicado do que de poesia. O que eu acho que é interessante da gente ler a partir, né, dessa nominação que eu recebi no Jabuti é que a gente tem um movimento de poesia falada que tem tomado o Brasil nos últimos anos e que é incontornável, que está mudando a cara e o jeito de se pensar a literatura no Brasil. Né? Então, se a gente pensar a poesia só no suporte do livro, de fato, é fato que a poesia tem menos espaço que outros gêneros, sim, eu acredito. Sim. Agora, se a gente pensar poesia falada, aí, gente, nossa, o Brasil produz muito, não só produz, como você tem artistas investigando assim uma gama de expressões estéticas, de formas de se pensar poesia falada, poesia em performance, poesia com música, poesia como improviso, e circulando em diferentes plataformas, como mesmo, né, a roda de poesia ao vivo, videopoema, lambi-lambi, enfim, a gente tem de fato aí, se a gente pensar a poesia como uma arte expandida, a gente tem uma produção e uma circulação assim enorme. E isso também, se a gente aí, né, ainda pensar a poesia como letra, né, pensar o que é produzido de canção, sim, de rap, de funk, enfim, de poesia nos mais diferentes gêneros musicais, aí, de fato, é de se pensar essa relação da produção literária brasileira. Você falou da poesia falada, né? E é óbvio que a gente, conversando contigo, é impossível a gente não tocar no ponto dos slams, né? Eu acredito que muita gente que vai assistir esse nosso bate-papo nem faz ideia do que é o slam, né? Porque acaba que não é tão divulgado, né? A gente fica sabendo justamente porque a gente tá no meio, a gente procura, a gente ouve falar. Eu já não me lembro qual foi a primeira vez que eu ouvi falar, mas não faz muito tempo. Eu também não fazia muita ideia do que era. Então, assim, fala pra galera que tá assistindo a gente, resumidamente, o que seria o slam e o teu envolvimento com isso. Fechou. Bom, os slams são batalhas de poesia que surgiram na década de 80 em Chicago. Foram criadas por um cara chamado Mark Smith, que era poeta, operário de construção civil.
junto com outros artistas e outras artistas que estavam muito ativos naquele momento, como, por exemplo, a Patricia Smith. E é uma batalha que tem algumas regras muito simples. São poemas autorais, de até 3 minutos, em que não é permitido o uso de figurino, nem de objeto e nem de acompanhamento musical. Ou seja, é a poeta, o poeta, e poete e o microfone. Né? Isso quando a gente tem microfone, porque muitas vezes os slams no Brasil, especialmente, são feitos na rua, né, sem aparato técnico de som e tudo mais. É isso, o slam surge na década de 80. O Max Smith conta que a principal motivação dele é que quando rolavam noites de microfone aberto, ou de cabaré, num bar, algo assim, em geral, quando ia um músico se apresentar, todo mundo prestava atenção. Quando ia, sei lá, alguém do stand-up se apresentar, todo mundo prestava atenção. Quando ia alguém fazer, sei lá, um número de mímica, todo mundo prestava atenção. Aí na hora que subia ao palco o poeta, era o momento que o bar inteiro ia fumar um cigarro, pedir mais uma cerveja, ia no banheiro e ninguém prestava atenção na poesia. Então ele fala no livro dele, que é Take the Mic, desse horror que ele via na cena de poesia daquele momento, que as declamações pareciam uma noite de zumbis e que os poetas iriam comer o seu cérebro porque era um monologar muito chato. Então ele cria um dispositivo para atrair a atenção da plateia, né? E fazer com que as pessoas estejam envolvidas com esses poemas, né? Nesse sentido, até a duração de 3 minutos tem muito a ver com isso, porque é um tempo, como diz o Bob Roman, que é um outro slammer estadunidense de Nova York, esses 3 minutos é a mesma duração de uma canção pop, por exemplo. Né? Então, é um tempo que parece que é o tempo de uma atenção concentrada. Sim. E aí, entre um poema e outro, você tem os jurados, as juradas, né? O júri que é escolhido na hora, aleatoriamente, em geral são 5 pessoas, que dão nota de 0 a 10, a maior nota e a menor nota caem, e as 3 no meio fazem uma média. E aí essa pessoa que ganha a primeira rodada, desculpa, gente, a primeira rodada todo mundo se apresenta, a segunda rodada 5 pessoas se apresentam, e aí vão 3 para a final. E quem ganha aquela noite ou aquela tarde compete no final do ano com todos vencedores mensais, pode ir para o campeonato estadual, para o nacional e para o internacional, né? E para o continental, enfim, a gente tem hoje slam em diversas partes do mundo. No Brasil, o slam surge em 2008, através da Roberta Ladalva e do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, que é um grupo de teatro hip-hop situado na cidade de São Paulo, que cria o Zap Slam, que é o primeiro slam do Brasil, zona autônoma da palavra. E hoje a gente tem mais de 100 comunidades nas 5 regiões do país. Eu conheci o slam em 2013, eu fui só para ver. Eu lembro de ficar muito arrebatada, assim, completamente tocada por ver isso, assim, 100, 200 pessoas numa roda de poesia numa sexta-feira à noite, na saída do metrô. Era o slam da Guilhermina, que acontece toda última sexta-feira do mês na Guilhermina Esperança, zona leste de São Paulo. E a partir daí eu comecei a frequentar, e quando eu vi, eu já estava começando a mandar uns poemas, quando eu vi, eu já estava totalmente... Isso tem muito a ver com futebol, assim, a gente estava elucubrando de futebol. Mas na primeira na primeira vez que você foi, você não criou coragem de entrar? Não, eu nem tinha poema escrito, eu era atriz, eu tinha acabado de mudar para São Paulo, fazia 3 anos, estava fazendo teatro, assim, nem escrevia. Foi realmente, assim, frequentando os slams dos saraus que eu comecei a escrever. Poesia. Isso que te fez escrever, então? Sim. Eu já escrevia assim, quando eu era pequena, quando eu tinha, sei lá, 9, 10 anos, eu escrevia uns poemas, imprimia e ia vender os livros na escola. Depois disso, desse momento meio infância poeta, eu parei de escrever por muitos anos. Foi o slam que me trouxe de volta essa vontade. E o pessoal comprava os livrinhos seus na escola? Comprava, menina. Nossa. Tino comercial. Quanto que era o livrinho? Olha, o livrinho, eu até tenho ele, tá na casa do meu pai e da minha mãe, os livrinhos. Eu imprimia no Word. Quanto você vendia? Eu desenhava. Não lembro, acho que deu 3 sorvetes, assim, sabe? Era a moeda da infância, né? Sorvete, bala, assim, quanto que dá para... Eu quero um sorvete, então faço uma poesia e vendo pelo preço do sorvete. Tipo isso.
desenhava nas capas com lápis de cor, ia para a escola, vendia para todos os professores, eu era super CDF, então eles compravam meus livrinhos, tudo mais. Uhum. E no Brasil, o slam ele tem uma conexão bem forte com o hip hop, né? Muitos são MCs e tal. Você não quis dar esse passo de também escrever letra de rap, de Ou ser até MC? cantar, né? Gente, eu sou péssima para cantar. Assim, as pessoas que já fizeram aula de teatro comigo, que me viram cantar, eu sou muito ruim. Assim, Musical nem pensar. Eu sou muito Fazer um musical não rola. Mas vontade você teve? Olha, acho que eu frequentei muita batalha de rima, por exemplo, a Batalha de Santa Cruz, Dominação. Acho incrível quem tem essa capacidade e essa agilidade de pensamento de improviso. Batalha, né? É maneiro. Acho que é fenomenal, mas é algo que, de fato, eu não tenho habilidade para isso, assim. Então, eu fui mais para o spoken word mesmo, né? Que não tem necessariamente uma métrica fixa ou que está dentro de um beat. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho, né, quase todos os livros, eu investigo eles sendo falado com música. Então, Sangria, a gente tinha um show litero musical, que eu declamava os poemas com a Vânia Nelas, que toca baixo acústico, e a Juba, que toca percussão, Juba Carvalho. Também Guardamos Pedras Aqui, deu origem a um vídeo poema que o Eugênio Lima, que é DJ, que é um cara que, assim, tem uma relação antiga com hip hop, e é do Núcleo Bartolomeu. Ele dirigiu o espetáculo e tem bases, mas não são bases tipo beat, assim. Ele produziu, enfim, uma trilha sonora. E o Nadine eu experimentei um dia, a gente fez uma jam, eu e a Nath Calan, que é uma baterista, que tocou, enfim, junto enquanto eu declamava os poemas. Então, me interessa muito, muito pensar a música com a poesia. Mas eu sou mais, eu acho, da palavra falada do que da palavra cantada. E isso que você comentou, Will, da relação com o hip hop, é um ponto que eu acho que é fundamental. Porque quando eu fiz um mestrado sobre slam, né? Eu acabei de defender agora, final do ano passado, inclusive subiu agora em janeiro a fazer esse merchan. Merchan não, né? Divulgar, porque a pesquisa feita na universidade pública eu acho que tem que ser divulgado. Está disponível para quem quiser saber um pouquinho mais do slam, para download na biblioteca da USP. E é um ponto que eu acho que é curioso, porque nos Estados Unidos chama Microfone em Chamas, Slam, Voz e Representação. Muito disso que eu estou conversando aqui, eu discuti lá no texto. Mas um ponto que eu acho que é dessa relação com hip hop, nos Estados Unidos, o próprio Mark Smith, ele oblitera um pouco o hip hop. Ele fala assim, não foi influenciado tanto, nem por isso, nem pela geração beat. Assim, a afiliação e o surgimento do slam e essas influências é um tema super contraditório. Cada historiador, cada slammer vai dar um ponto de vista. E quando vem para o Brasil, é inegável a influência, assim, né? Começa pelo teatro, hip hop, o Núcleo Bartolomeu de Depoimentos. A gente já tinha uma cena de sarau muito forte aqui quando os slams chegam, né? Então, Cooperifa, Sarau do Binho em São Paulo. Você tem as batalhas de rima ali na São Bento, enfim, você tem todo O brasileiro uma cena... sempre vai acrescentar alguma coisa, né? Não tem jeito. Colocar aquele cream cheese na comida japonesa. Vai fazer do seu modo, né? Eu não sei como estava antes, como ficou depois da pandemia, né? Mas eu lembro em 2019 que cresceu bastante, 18, 19, que acho que em Osasco, ali onde eu morava, né, na estação, tinha também a galera sem microfone e tudo, que eu acho que atrapalha um pouco se tem bastante gente, quem está atrás não escuta, né? E também acho que tem um pouco que eu queria saber de você, que você, por ser atriz, você trabalha algumas coisas que eu acho que ajudam muito, né? Dicção, interpretação. Você já observou algumas pessoas declamando suas poesias que você acha que se prejudicaram por causa disso? Olha, a dicção não é tão boa, não tá interpretando aquele texto, talvez com a, sei lá, com o que o texto pedia, e você acha que te ajudava o fato de você ser atriz? Olha, eu acho que a coisa bacana da linguagem do spoken hoje, digamos assim, é que ela não é teatro, ela não necessariamente é rap, ela não necessariamente é discurso político, ao mesmo tempo que ela pode ser tudo isso. Pode ser uma letra de rap, pode ser uma cena, pode ser um discurso.
E acho que cada pessoa vai descobrindo um pouco a sua linguagem, sabe? Então você tem slammers que são super teatrais. Eu sou uma que eu acho que eu sou meio teatral. Tem gente que vai para uma coisa super melódica, flertando mais com rap ou flertando mais com funk. Você tem slammers que desenvolvem uma linguagem super corporal, ou de muita interação de pergunta e resposta com o público. Então, eu acho que a grande coisa, a massa, é exatamente essa diversidade de linguagens que você encontra no slam, sabe? Eu acho que se todo mundo fizesse uma coisa super interpretada como se fosse uma atriz, perderia muito da força do movimento, sabe? Então, acho que tem essa descoberta da voz de cada pessoa, sabe? E acho interessante que não seja uma coisa pausterizada. Sim. Ao mesmo tempo, é muito lindo ver como que um poeta, uma poete, isso em vários movimentos de poesia falada, como que o poema vai amadurecendo através dos tempos, assim. O Emerson Alcalde, que é o criador do Slam da Guilhermina, um dos criadores, Slam Master, Slammer das antigas, ele conta assim também da primeira vez que ele fez um poema na primeira edição do Zap, e depois quando ele vai performar na França, na Copa do Mundo, representando o Brasil, ele ficou em segundo lugar. Na autobiografia dele, ele conta assim também, né, desse treinamento, como que o slam, nisso se aproxima muito do esporte, assim, você vai treinando, você vai descobrindo, se eu acelerar o poema aqui, talvez eu produza um sentido mais interessante, ou, eu preciso, enfim, trabalhar mais minha dicção, ou mais a articulação das palavras, ou não, eu vou fazer um poema que seja super sussurrado, para criar um contraste com o que veio antes. Você tem casos de poetas que, em final, tipo do Slam BR, que é o momento mais importante, por exemplo, Felipe Marinho e Samuel Luiz Borges, que subiram no palco e fizeram poemas curtos. Então, quebraram também essa expectativa dos poemas de 3 minutos. E o quanto... você... Deixa eu perguntar para ela, quanto você ensaia quando você faz uma poesia? Porque parece que não, mas é bastante texto, né? 3 minutos. Você ensaia bastante? Olha, eu já não batalho vai fazer algum tempo, assim, né? Eu digo batalhar de real, de ensaiar muito, de tipo, eu brinco, eu aposentei a chuteira vai fazer uns tempos. Eu vou em geral, eu faço o sacrificial, que é o poema que é para calibrar o júri antes de começar. E vou para lançar livro, ou batalhar mais assim, mais despretensiosamente, assim, como se eu tivesse jogando hoje você só faz exibição. Amistoso. Não, eu só jogo amistoso. Jogo dos amigos, sabe? Hoje ela faz presença VIP, Will. Ela chega lá, ela brinda os outros com a presença dela e fala assim, agora degladinho. Não, gente. Não, pelo contrário, é o sacrificial, assim. Tô na primeira rodada ali para aquecer, para deixar o palco quentinho para quem vem depois brilhar e se divertir, enfim, pegar os jurados aquecidos. Mas a questão de ensaiar, né? Atualmente, vou falar mais então do que eu tenho feito ultimamente, pode ser? Eu ensaio até que bastante. Assim, eu vou fazer, por exemplo, uma performance semana que vem com os poemas do Pedras. Então, enfim, leio e estudo com a música. Quando é ao vivo, sempre ensaio muito com as musicistas, a não ser que seja uma jam session, né? O Nadine, a gente fez eu participei com a Nath Calan desse evento de poesia falada, que tinha uma proposta de realmente ser um improviso com os músicos ou as musicistas. E é muito gostoso, eu também adoro isso de chegar, pelo menos com a parte de texto um pouco mais incorporada, encarnada em mim, e aí conforme os estímulos ou as ambiências sonoras e mudando também a minha forma de dizer. Acho que estar aberta para o jogo é essencial. Uhum. Manda aí, César. Eu quero entrar, né, falar aquela parte que o autor não gosta muito, né, que é falar sobre o próprio livro, né? Quero entrar um pouquinho nisso e falar, claro, óbvio também que é outro assunto que a gente vai abordar, é a questão do Jabuti. Eu vi que você, quando foi indicada, agora eu não me lembro se foi quando você foi entre os 10 ou entre os 5, você colocou assim, já abri e fechei o site 3 vezes para ver se é verdade, para ver se está certo. Como que foi? Assim, eu imagino
que a maior parte dos autores, inclusive muitos que têm editora, às vezes é a própria editora que vai lá e coloca, né? Às vezes o autor nem tem essa iniciativa. Eu tenho visto muitos que fazem isso, né? Que a editora é que vai lá e, não, eu quero colocar, coloca. Então, assim, eu acredito que, inclusive, muitos que estão lá não têm, assim, uma expectativa realmente, né? Enfim. Como foi para você o processo? Você que quis colocar, a editora que colocou, como foi a expectativa depois de entrar na primeira lista, depois na segunda e no dia do prêmio? Conta pra gente. É claro, a gente fica naquela coisa assim, se eu não ganhar, tudo bem. Se eu ganhar, excelente. Mas como que foi a expectativa para isso tudo? Bom, os meus livros anteriores foram publicação independente, né? Foi Sim. pelo selo do Burro, tanto Sangria quanto Coquetel Motolove. E o Coquetel eu acho que eu nem cheguei a escrever em prêmio nenhum. Foi um livro bem, assim, do começo da minha trajetória, assim, com a poesia. Mas o Sangria eu escrevi. Então eu já tinha um pouco essa experiência de que é ir lá, pagar o boleto, escrever, colocar nas categorias, mandar. Ainda era... Quando eu escrevi o Sangria, acho que a gente mandava o exemplar físico. Então tinha isso, tinha que levar no correio, o pacotinho para o prêmio e tal. Dessa vez foi a editora, né? Editora Nós quem escreveu. Mas te comunicaram ou só mandaram? Não, comunicam, até porque... Eles falaram? Sim, precisa de autorização, eu acho. Eu estou na dúvida agora, confundindo se é o da Biblioteca Nacional ou se é o Jabuti, que a gente precisa autorizar, óbvio, né? Assim, inscrição. Obrigada aí, todo mundo da editora Nossa, Simone Paulini, toda a equipe, que me inscreveu e tudo mais. E para mim foi uma surpresa muito grande, César, mesmo. Eu não estava esperando nem ser indicada nesse momento da minha carreira, assim, né? Eu acho que eu ainda sou muito nova, então foi uma surpresa grande para mim só de ter... Na primeira fase eu já estava sem acreditar, quando eu fui para a final eu falei, gente, uau, assim, para mim era o máximo que eu acho que eu poderia alcançar em termos de reconhecimento nesse momento da minha carreira, e aí quando veio o prêmio mesmo eu estava assim, totalmente incrédula. Uhum. E quem que estava... Bom, eu não sei, você estava aí na Espanha ou você estava no Brasil quando saiu o resultado? Eu estava aqui na Espanha. Eu estava acompanhando. E quem que acompanhou esses momentos contigo? Quem que estava do teu lado aí, esperando para ver você ganhar? Ninguém! Tava sozinha? Sozinha? Sim, porque tava todo mundo dormindo na minha casa, né? Eu divido apartamento com outras pessoas e era tipo 2, 3 da manhã, gente. Tava mas você todo não mundo saiu dormindo. Gritando? Você não acordou o pessoal? Não, gente, coitado, todo mundo ia trabalhar no dia seguinte. E era dia do Brasil ainda, o Brasil tinha jogado, então, tipo, meus amigos brasileiros aqui estavam no bar ainda, bebendo, comemorando a segunda rodada da Copa, assim. Mas foi uma coisa linda que foi, enfim, os meus amigos aí do Brasil que mandaram muita mensagem, foto, vídeo, isso foi gostoso de sentir. Demorou quanto tempo para cair a ficha? Ainda não caiu. Ainda não caiu? Eu acho que vai cair quando você for lançar seu próximo livro, que aí acho que vai ter uma galera que vai se interessar por publicar ele, né? Agora, a galera que vai te procurar. Sim. Aí você vai perceber umas a diferença. Diferenciadas, Mas, Luiz, deixa eu te perguntar. Ontem eu estava num cemitério, que é o Facebook, né? Então, praticamente um cemitério. Eu estava vendo um autor e que ele estava meio se lamentando que ele escreve conto e ele não estava conseguindo escrever um romance, né? Que é uma narrativa mais longa. Ele estava assim meio que acho que nunca vou conseguir e tal, e tinha uma galera consolando ele e tal. E aí eu queria saber de você, se você sempre escreveu poesia, se você não tem a intenção ou vontade de escrever outro tipo de formato de texto, conto ou mesmo romance, né? Você escreveu uma coisa parecida, né, que foi o seu livro que tem ali uma mistura de poesia com romance policial, né? Mas você tem uma coisa mais em prosa que você tem intenção ou vontade de escrever? Bom, falar um pouquinho então rapidamente do Nadine, já que você comentou, que é o livro que eu lancei depois do Pedras, lancei ano passado pela editora Quelônica, uma editora artesanal,
É um livro, vocês veem que tem um formatinho de plaquete, ele foi costurado. E esse título ele é carimbado, né? Exatamente. Eu, Bruno e Silvia, né, Bruno e Silvia são da editora, a gente carimbou 1 a 1 lá no espaço deles. E a ideia foi revisitar um pouco essa estrutura de narrativa detetivesca, narrativa investigativa, que eu adoro, investigativas. E a premissa é uma jovem que é assassinada, é um caso de feminicídio, e ela, já defunta, vai investigar o próprio assassinato. Então, é um livro que ele já flerta bastante com uma estrutura de narração, assim, narrativa, tem personagem, tem diálogo, tem, enfim, todos os elementos que constituem, talvez, um livro de narrativa. Mas eu tenho esse vínculo com a poesia que é inegável. Então, é um livro que também, eu acho que tem esse jogo formal de um gênero que, em geral, é associado à prosa, né, e pensando ele numa estrutura de poesia. É algo que alguns poetas já piraram, assim. Eu dei uma oficina sobre isso ano passado, e aí você tem, por exemplo, Leonardo Gandolfo tem também um livro que é meio policial, em poesia. É óbvio que a poesia, ela, enquanto forma, ela te permite um pouco mais, às vezes, de... Enfim, a poesia tem algumas diferenças em relação à prosa, né? Seja tanto a forma do verso, o trabalho com ritmo, muitas vezes a musicalidade. Ela, muitas vezes, também te permite uma construção de frase ou um encadeamento de ideias menos linear do que a prosa, por mais que você tenha dentro da prosa gente que exploda isso, né? É muito difícil a gente falar de gênero poético, assim, porque tudo isso é o tempo inteiro disruptivo. Ai, gente, como que fala esse verbo? Eu esqueci agora. Disruptivo não, mesmo. Rompido, pronto, achei. Rompido. Essas estruturas do tempo todo são rompidas, né? Mas, enfim, eu sinto que eu estou caminhando para um lugar muito mais narrativo, cada vez mais. Assim, eu sou alguém que lê muito prosa, adoro, mas ao mesmo tempo, enquanto forma, eu me interesso muito pela poesia, eu passo isso, né? Minha escrita passa muito por falar, por performar, então vamos ver. Eu estou trabalhando agora numa série que vai sair mês que vem, que vai ser um folhetim, ou seja, também tem um lance com narrativa, mas é em poesia. Ainda mais agora, né, César? Depois que você ganhou um prêmio desse que reafirma, né, a sua capacidade, digamos assim, num gênero, não faria muito sentido imediatamente já pensar em fazer uma outra coisa. A não ser que você queira ganhar um jabuti também no romance, né? Não, eu já ganhei numa agora, vou pro romance. Ela Pode falar, fica à vontade. Não, é que eu acho que tem uma coisa também que eu sinto que cada projeto pede também um pouco uma forma, sabe? Sim. Eu sinto isso de que... Eu gosto muito de uma definição que o Adorno tem de forma, que ele fala que forma é conteúdo precipitado. Né? Então, não é à toa que, às vezes, para tratar de determinado assunto, a gente escolhe uma forma e não outra forma. Então, acho que depende muito também isso do assunto ou da questão que eu projeto. Então, dependendo, por exemplo, no Sangria, os poemas são muito diretos. Você tem dentro da forma do poema, uma incidência muito grande da crônica, às vezes, até do relato histórico. No Nadine, é isso, já tem uma incidência muito maior da narrativa coisa... Eita, caiu? Deu uma travadinha, mas voltou. Aí travou de novo. Acontece. Bom, vai sendo cada vez maiores, né, as travadas. Agora acho que ela deu uma travadinha. Agora travou bastante mesmo. Assim. Pelo menos, César, travou numa pose bonita, assim, ó, pensativa, assim. Agora voltou. Nem sei o que eu estava falando, mas um negócio de forma, conteúdo, quem sabe no próximo vem um romance histórico de 900 páginas, com descrições de 5 páginas, sem pontuação. Alô, vai. Não, mas você tocou num ponto que já era uma coisa que eu queria te perguntar. Você falou que adora ler os livros de prosa e tal, porque eu acho que você, né, como poeta,
as pessoas têm tendência a te perguntar assim, quais são os poetas que você lê, que você gosta, que te influenciam? Eu queria saber de romance, de prosa, o que você gosta, qual estilo é? É um romance que você já falou, né? Questão de policial, mas assim, uma ficção científica, alguma coisa. Tem alguma coisa inesperada que você gosta de ler, assim, que ninguém olharia para você e diria assim, a Luísa gosta de tal coisa. César, eu amo ler tudo. É muito difícil você me falar alguma coisa que eu não curto. Quer ver coisas que eu não... Aquelas, é melhor, às vezes, que eu não curto. Não, mas mesmo coisa que eu não curto em geral, às vezes eu engato em algum livro em específico. Bom, eu amo ler livro seriado. Amo, gente. Amo livro que tem 1, 2, 3, 4. Amo, assim, é tipo Helena Ferrante, tipo Amiga Genial, a tetralogia. Nossa, eu devorei, li os 4 livros, sei lá, em menos de um mês. Cada um é tipo um calhamaço desse tamanho. Sim. Adoro livro seriado, assim, que tem muita coisa. Gosto muito também de pegar uma autora, um autor e ler bastante coisa. Por exemplo, a Octavia Butler, que é uma autora de ficção científica, distópica, foda, assim, li quase tudo dela. Gosto muito também de literatura, de coisa mais experimental em romance, por exemplo. O Alejandro Zambra tem um que chama Múltipla Escolha, que é um livro que eu piro. Ele faz um livro inteiro que é um formato de teste de vestibular, por exemplo, sabe? Assim, então, é um livro que é isso que a gente estava falando da forma, assim, em questão de pergunta. Então, cada parte do livro é um tipo de teste. E ele vai contando umas histórias maravilhosas a partir disso. Gosto muito também de relato histórico, assim, livros que têm deslocamento histórico. Então, Um Defeito de Cor, brasileiro, em termos de literatura internacional, quer ver algum... É isso, né? Toda a parte grega, antiga, eu li bastante. Leio muito dramaturgia também. Percebe-se, né? Que eu também Guardamos Pedras aqui tem essa correlação, né? É com a Ilíada, né? Mas tem uma coisa que a gente curte muito aqui, César. Curte bastante. O que é, César? É o like. A gente curte like. quando o pessoal dá aquele like no vídeo, bacana. A inscrição no canal. Vamos fazer todo inscreve no mundo canal. assistir depois, que ele vai ficar aqui na playlist, nessa live aqui, como tantas outras, para lá de 75 lives que a gente fez, vídeos com pessoas interessantes, legais, como a Luísa. Luísa, você estava falando que você tem a coisa do slam que é muito forte, e você fala que seu texto, ele tem muito esse, né, o poder da palavra falada. Você acha que perde muito só na escrita, quando fica só no papel, que a pessoa lê sem essa intenção que você teve de ser uma coisa falada? Olha, eu acho que esse é meu grande desafio como artista, assim, é como encontrar potencialidade no texto escrito também. E nisso eu gosto de pensar esse trânsito entre oralidade e escrita quase como uma tradução, sabe? Como uma tradução entre línguas mesmo, entre suportes diferentes, que têm códigos diferentes. E óbvio que quando a gente está falando de tradução, a gente está falando de perdas, né, de um suporte para outro, mas também, às vezes, de coisas que funcionam em um suporte e não funcionam em outro. No caso do Pedras, por exemplo, eu acho que um poema que isso fica muito evidente é o poema Promero, né? Eu já performei ele de várias formas. O poema, inclusive, é o primeiro poema que eu escrevi do livro. Eu performei ele uma vez no slam que o Daniel Michoni organizou na Casa das Rosas, que a ideia era o slam multimídia super experimental. Então, valia tudo. Tudo que, em geral, não pode no slam, nesse slam valia. E eu fiz ele com uma projeção e com uma página do Google Tradutor aberto. E aí, o poema, né, enfim, eu vou falar primeiro dele rapidamente, depois eu mostro como que ele ficou no livro impresso. Então, começava, os gregos eram capazes de... E aí eu ia enumerando todos esses verbos de morte, né, que estruturam um pouco a Ilíada. E eu tinha um exercício performativo de não saber, então eu ia tentando lembrar. Então demorou, foi uma performance um tanto assim de mais larga duração, exatamente para falar, nossa, não acabava, eu ia lembrando de outro, e paralelamente no Google Tradutor isso ia sendo traduzido para o grego antigo.
E aí, ao final, eu colocava para o público ouvir a voz do Google Tradutor falando o poema nessa tradução ali digital. Essa voz da moça do Google, né? Então, por exemplo, foi uma experiência e que o ato de tentar lembrar e digitar ao vivo os poemas também trabalhava com essa questão da memória, dos apagamentos, da violência e tudo mais. Sim. Quando a gente foi fazer o filme, eu falava para o Eugênio, esses verbos não cabem na minha boca. Tem algo que eu acho que é da questão da representação da violência, né? E também de como tornar esses verbos matéria, que não era possível vir pela minha voz. Então, a gente optou no filme que a gente produziu a partir do livro, esses verbos, eles são escritos na tela. Quem produziu essa videointervenção foi a Vicky Von Poser, que é uma artista visual. E no livro, a solução gráfica que a gente encontrou, que eu propus junto com o pessoal da Nós, com a Bloco Gráfica, que é quem fez a diagramação, é que vem essa mancha gráfica, onde viriam os verbos. Que eu acho que traz uma outra camada ainda, que é né, assim, que é desse apagamento também nos documentos oficiais, dos relatos de barbárie, né, da censura, do sigilo e tudo mais. Então, eu acho que, para mim, pensar o poema na folha é trabalhar, às vezes, com visualidades, né, com essa ideia da mancha gráfica, que, às vezes, na performance, ela não vai acontecer. Sim. Mas, ao mesmo tempo, algo da performance também se pede quando a gente transcreve para a palavra escrita. Acho que é uma constante investigação esse fluxo, assim. Mas aí, ouvindo você falar, fica mais do que óbvio pensar numa versão em audiobook. Já foi pensado nisso? Por enquanto, não. O videopoema, ele está circulando em alguns festivais, né? Logo mais eu libero nas redes, assim que terminar esse circuito, e que eu acho que é um formato bacana, que eu gosto bastante também para a fruição da obra. Porque aí seria a coisa mais lógica, né? Se algo pensado como verbo falado, quando a pessoa vê ali, vai ter a materialização de tudo, do escrito e do áudio, né? Seria a coisa, acho que o próximo passo, né? Lógico. E essa ideia que a Luísa colocou, né, da tradução, né, eu achei um conceito bastante interessante, né? E é verdade. Até voltando um pouco na pergunta que o Will fez, na hora que você está escrevendo, na sua mente, aquelas palavras estão sendo ditas de uma forma, com uma força, ou com uma intensidade, ou com uma leveza. E aí a pessoa, quando vai ler lá do outro lado, lá na casa dela, o livro, comprou, não lê do mesmo jeito, né? Fica mais complicado realmente, né? E essa tradução é um negócio bem... O conceito de tradução acho que caiu muito bem, né? na diferença das mídias. Sim, ao mesmo tempo que eu acho que é muito massa também que o texto escrito permite isso, muitas diferentes leituras, né? Claro. Assim, eu já tive experiência de ver gente declamando um poema meu, às vezes de forma muito diferente de como eu declamo, e com outras descobertas que eu, da forma que eu faço, enfim, não produzo, né? E já aconteceu de você falar assim, nossa, ficou bem melhor do que o que eu... Já aconteceu? Nossa, a pessoa fez uma interpretação bem melhor do que eu imaginei. Bem melhor que a minha, sim. rola várias coisas dessas. E óbvio que aí também, né, para além dessa, por exemplo, desse caso extremo do Homero, que eu vou para a coisa de colocar, enfim, a mancha gráfica em cima das palavras, tem todo um trabalho que às vezes eu faço de sintaxe. Então, o do Ifigênia, o poema, ele começa, né? A literatura ocidental começou com uma guerra. Não. A neblina das grandes cidades faz tanto tempo que talvez ouço quase. A primeira vez que eu escrevi ele, eu quebrava o verso conforme a forma como que eu faço, né? Então, a literatura ocidental começou com uma guerra. Não. A neblina das grandes cidades faz tanto tempo que talvez ouço quase. E aí ficava assim, eu não gostava de como que ficava na disposição. Não, eu acho que não ficava tão interessante enquanto visualidade, enquanto palavra grafada. Então, eu optei no Pedras, de certa forma, por trabalhar com uma sintaxe mais contínua
e com uma quebra de verso que às vezes tem um estranhamento também. Nesse sentido, é bem diferente da forma como eu trabalhei com a tradução para o suporte do Sangria, que, de fato, a quebra do verso é a indicação de onde eu respiro. E aí você tem os poemas que têm versos de diferentes tamanhos, porque é quase uma partitura musical. Então, acho que também de livro para livro é isso. Eu vou pensando como que eu traduzo para o papel. Interessante. Mas Tá. Vamos falar, então, voltando para a poesia, que é o... Você falou que é o que tem menos espaço, é verdade, mas é o que as pessoas mais se auto-intitulam em rede social. A gente entra no Instagram, todo mundo é poeta, todo mundo escreve, e a poesia mais antiga era mais fácil de você definir tecnicamente, estrutura e tal, mas a poesia contemporânea ficou mais difícil você diferenciar o que é o que não é poesia. Primeiro, é possível você definir tecnicamente o que é e o que não é poesia? E como você vê essa coisa de todo mundo ser poeta, escrever, digamos, qualquer coisa e dizer que é poesia, sem precisar se justificar, se explicar e simplesmente se auto-intitular? É possível você definir, hoje em dia, se você tivesse que explicar para alguém o que é poesia? Nossa, Will, eu acho que é muito complexo eu definir o que é poesia. Posso dizer o que é poesia para mim. Poesia, para mim, é palavra em estado de lança-chama, lama em pé de criança, é cortar a teia de areia, poesia é a vingança da cigarra, poesia é uma mulher se tocando pela primeira vez aos 48 anos, poesia é ócio, poesia é bastante coisa. Acho que é massa pra caramba a gente ter tanta gente escrevendo poesia, tanta gente interessada, tanta gente produzindo, tanta gente querendo se expressar através do verso. E acho que as definições de poesia são múltiplas e elas não necessariamente vão funcionar para todo tipo de produção poética que seja feito, sabe? Sim. Então, até dentro da história da teoria literária, assim, né? Então, sei lá, o Valéry vai falar poesia é a insolubilidade entre som e sentido, então precisa ter um trabalho sobre o som. Aí você chega e tem poetas que são super da prosa, assim, né? Escrevem poemas que são super objetivos. Né? O Bandeira tem poemas que são super objetivos, por exemplo. Uhum. Você vai ter o Agamben, que vai definir a poesia em diferença à filosofia, a prosa, como em Jambemã, que é a quebra de verso que só se completa no verso seguinte. Aí você vai ter poeta que vai fazer poema em prosa. Sim. A gente vai pensar, então não, poesia é o que tem um trabalho sobre, sei lá, forma fixa. Aí você vai ver poeta que vai fazer poesia em forma de bicho, em forma de lambi-lambi. Então, eu acho que poesia, na verdade, é esse gênero que está em constante reinvenção. Nesse sentido, eu gostei muito de uma exposição que rolou no Museu da Língua Portuguesa, logo antes do incêndio, que chamava Poesia Agora, em que pensava exatamente essa noção de poesia expandida, indo desde de palavras que às vezes está escrito isso na rua, assim, numa parede, até essa poesia que é produzida nas redes sociais a partir de intercâmbio com várias linguagens. Isso a gente pode pensar a incidência da forma como a gente estava falando, né? De eu ter de produzir um poema que cabe num quadrado desse tamanho, ou eu ter que produzir um poema que cabe em não sei quantos caracteres, ou pensar muito em poesia. A gente tem uma produção de vídeo poesia muito grande nos últimos anos, que eu acho impressionante, assim, eu acho muito massa que a gente tenha tanta gente produzindo, investigando essa imbricação entre verso, palavra, imagem, som e tudo mais. Então, acho que eu não me sinto, assim, autorizada a definir o que é poesia, e eu vejo com, assim, muito entusiasmo essa quantidade de gente que tem produzido. Acho que também desmitifica essa ideia da poesia como uma coisa super afastada, sabe, assim, super distante do cotidiano, como, né, assim, essa figura das musas super canônicas e tudo mais. Porque eu só acho que existe uma diferença, talvez, entre fazer poesia, que eu acho que qualquer pessoa pode fazer, mas ser poeta, eu acho que já é uma coisa um pouco mais, digamos assim, mais formal, mais séria para a pessoa, acho que se
titular, porque acho que quem falou aqui, acho que foi até a Adriana Chaves, né, que ser escritor, porque ela fala assim, olha, para ser jornalista, a pessoa faz uma faculdade de jornalismo e pode se dizer que é jornalista. Escritor não, escritor a pessoa assim, acorda um dia e fala assim, não, eu sou escritor, mesmo sem ter escrito nada, e já usa isso porque no Brasil a gente sabe que existe num país que tem uma dificuldade de formação acadêmica, uma pessoa às vezes tem gente que se admira quando você fala que é escritor, ainda mais poeta. A filosofia é a mesma coisa, né? A pessoa se admira quando vê uma pessoa falando que é filósofa. Então, tem muita gente que se vale muito do título de poeta, mas para ganhar status, mas eu acho que não produz algo tão, digamos assim, aprofundado como você, que pesquisa, que estuda, que vai lá. Claro que aí também você também é recompensado com um prêmio que as pessoas não são, né? E reconhecimento. Inclusive, aproveitar a oportunidade que, se não me engano, você concorreu no prêmio com o Arnaldo Antunes, não foi? Como foi concorrer? Porque, pô, Arnaldo Antunes, aí, por 50 anos, né, fazendo poesia, ele é um dos precursores dessa poesia concreta e de misturar audiovisual. Deve ter sido uma honra grande, né? Foi, assim, eu acho impressionante aí, eu sou Arnaldo Antunes há muito tempo, tanta parte, acompanho o trabalho dele há anos, assim, desde dessa parte mais musical, que é poesia também, Uhum. né, até as investigações todas dele com visualidade do poema e tudo mais. Eu tive a oportunidade, há alguns anos, de abrir um show dele lá na região de Atibaia, no Festival de Inverno, e foi das coisas mais lindas, assim, conhecê-lo oi, tudo bem? Eu sou a Luísa, faço poesia. E eu abri o show declamando os poemas, foi super bacana. E em relação a isso, eu acho que, assim, é de se pensar o que questão de ser poeta, assim, né? É um título acadêmico? Eu acho que não é um título acadêmico, né? Assim, é publicar um livro, mas aí você vê que a gente está no país que tem uma tradição de poesia oral gigantesca, né? E aí um canto poeta que vem de uma tradição, por exemplo, do Congado, ou da glosa, ou de repente não é poeta porque não publicou um livro, sabe? Ou tem que passar... Eu não acho que tem que passar por um estudo formal para ser poeta. Como eu falei, os slams, no meu caso, e o sarau, são um espaço de formação que não passa pela instituição escolar ou acadêmica formalizada. Então, acho que é da gente se repensar um pouco esses conceitos, né? Assim, do que é ser poeta, e também por que alguns poetas são legitimados e outros Sim. não, né? O que faz com que determinadas estéticas poéticas sejam mais validadas e outras não. Sim. Eu acho que isso vem também de uma herança muito eurocêntrica, né, de se atrelar ao conhecimento à academia, ou Sim. ao livro, ou à publicação. E acho que muito desses movimentos de poesia falada, eles têm também questionado esses parâmetros de legitimidade da literatura, que são historicamente tão arraigados na nossa sociedade, né? Sim. Acho que no fim das contas, né, a pessoa produz o que ela achar que ela tem que produzir, e aí foi como o Will falou no finalzinho né, da pergunta, inclusive do raciocínio dele, que no fim, assim, você produz o que você quiser, você pode se auto-intitular poeta, escritor, mas no fim das contas, os outros é que vão ler ou não, e gostar ou não, e aí que fica, né, decidido. Né? Quem vai decidir é o leitor, né? Acho que não é quem está produzindo. Né? A pessoa produz e quem decide é o leitor. Acho que é tranquilo. Mas eu ia te perguntar um negócio. Você acha que a gente começou falando sobre essa questão da falta de costume, de hábito, né? De envolvimento das pessoas com a poesia em si. Você acha que isso é um pouco culpa da escola também? Quando a gente estuda na escola, é aquela coisa chata de ficar estudando verso e não sei o quê, e dividindo a poesia e sabendo o que é o quê. Você acha que isso afasta também o pessoal de poesia é chato pra caramba? Porque a pessoa estuda de uma maneira chata pra caramba na escola. Acho que sim, e acho que isso tem mudado aos pouquinhos, assim, já tem vários livros didáticos que começam a colocar, por exemplo, o slam, os saraus, poesia contemporânea nesses conteúdos programáticos. Acho que isso, inclusive, vem de um trabalho de base muito incrível, foda, que o Slam da Guilhermina e outros coletivos fazem, por exemplo, com o Slam interescolar, que é de pensar também as batalhas de poesia no ambiente escolar para Fundamental 2 e ensino médio.
Acho que tem, sim, né, assim, quando a gente coloca a poesia como algo tão distante, algo com uma linguagem tão, assim, né, estranha, sem também criar um vínculo afetivo com esses materiais, acho que de fato afasta muitas possíveis poetes dessa arte. Assim como eu acho que também a gente tem que valorizar muito que a gente está, isso, né, como eu falei na entrevista hoje, e acho que em outro momento, que a gente está num país que tem também muito poesia oral. Então, Sim. se ao mesmo tempo não se assim, né, talvez não se tenha enfim, muita leitura de poesia em livro, é inegável que a gente é um país que tem muita produção e um público muito grande de poesia oral. E ainda mais se a gente pensar canção ou música também como poesia, que é algo que até o Nobel depois do Bob Dylan já autenticou, assim. Então, legitimidade maior que essa é difícil, enfim, né, da gente questionar. Mas acho que espero que cada vez mais a poesia esteja nas escolas de uma forma viva, fluida, em potência e tudo mais. A gente tem repente, a gente tem cordel, que são antiquíssimas, que vêm antes, inclusive, de hip hop, né? São bem centenário praticamente. Mas a gente já está se aproximando do finzinho, eu quero saber quais são os próximos passos de Luísa. Luísa anda estudando cinema, além da poesia. Qual o próximo passo de Luísa Romão? Bom, isso, estou para publicar mês que vem esse folhetim. Logo mais eu divulgo nas redes sociais. Aproveito para fazer esse merchan de quem puder seguir. Oh, meu Deus, aqui. Luísa Romão no Instagram. Então, daqui a pouquinho já tem uma narrativa nova aí. 2023 eu volto com o espetáculo Garotas Mortas, com a minha coletiva, chamada Palavreria. Também recomendo aí todo mundo a seguir nosso trabalho. A gente tem pesquisado muito essa relação entre também literatura, cena, teatro, cinema e tudo mais. A gente produziu esse espetáculo ano passado a partir do livro da Selva Almada, chama Garotas Mortas. É um livro que investiga 3 feminicídios ocorridos na década de 80, na Argentina. E aí na encenação a gente pensa também um pouco alguns casos brasileiros. A gente vai, enfim, provavelmente voltar com uma temporada ainda esse semestre em São Paulo. E pretendo circular aí bastante também com os livros, encontrar o pessoal para ler poesia, performar e tudo mais. E, como eu tenho costumado brincar, ir em muitos jogos do Palmeiras, lá na Rua Caraiva, ver o meu Abel Ferreira, Danilo, Gustavo Gomes, que eu estou morrendo de saudade. É claro que eu já imagino que a resposta de quem vai ganhar, mas vou pedir só o palpite. Semana que vem, Flamengo e Palmeiras, Supercopa do Brasil. Qual vai ser o placar? Nisso eu sou selo anti-zica. Não fala! Não aquela zica reversa, né? Eu sei que você ia falar a favor do Palmeiras, se fosse falar, obviamente, né? Mas tá bom. Selo anti-zica. Selo anti-zica. Tá certo, tá certo. Foi esperto. Foi sagaz, foi sagaz. Gente, foi um prazer gigantesco receber a Luísa aqui para bater esse papo com a gente. A gente agradece a disponibilidade. A gente imagina que a pessoa deve estar sendo bastante assediada, né? Um monte de gente querendo conversar, querendo fazer uma entrevista. E ela tirou esse tempinho para falar com a gente aqui hoje. Realmente foi um sábado à noite na sábado, lá já é sábado à noite, né? Lá já tá na hora de... Deixei de ir assistir o jogo do Raio Valecano, gente. Olha aí, ó. Olha aí. Caramba. Mas tudo bem, o Raio perdeu. Ai, vamos, Raito. Bom, agradeço muito o convite, César e Will. Foi um prazer conversar com vocês. Espero que a gente se reencontre, quem sabe, aí presencialmente daqui a um tempo. E é isso aí. Eu queria agradecer demais a quem acompanhou aqui a live com a gente. Não se esqueçam de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever no canal. Quero agradecer muito a quem ainda vai assistir, porque a live fica agora aqui, né, para o pessoal assistir depois. Acho que num sábado o pessoal já está mais para lá do que para cá, né, Will? O pessoal deve assistir mais a parte de segunda-feira.
mas ainda assim agradeço muito quem ainda vai assistir. Não se esqueçam também de deixar o seu like no vídeo. Agradecer a parceria do Will, a presença da Luísa, e passo a palavra para o Will para ele se despedir da gente. É isso aí, gente. Toda terça e quinta, às 8 da noite, live aqui, mantendo presença, para deixar o algoritmo do YouTube feliz, né? Porque ele gosta de ao vivo, ele gosta da gente aqui. É isso aí. Então, siga a gente nas redes sociais, todas elas, @podletras em todas elas. E é isso aí também, agradecer a Luísa, foi super legal, muito interessante. E é isso aí. Vamos ver no próximo mais coisa legal, tá bom? Meu adeus. E até a próxima. Certo? Tchau, tchau, gente. Muito obrigado. Ah. Luísa, mais uma vez, brigadão. Até a próxima. Valeu. Valeu. Gente.